Essa é uma nota na Folha de São Paulo, uma nota não, uma notícia na Folha de São Paulo, dizendo que o governo, ou que a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, tinha pedido a liberação de 325 milhões para gastar em publicidade, em relações públicas, para tentar melhorar a imagem do governo Jair Bolsonaro no país e no exterior. Segundo o jornal, o valor é mais que o dobro previsto no atual orçamento de 2020, que é de 138 milhões. Diz que a SECOM justifica o pedido por mais recursos sob o argumento da pandemia do novo coronavírus. Então, uma forma, segundo eles, de levar mais informação sobre a pandemia para as pessoas no país, através de um assunto de interesse público. Bom, a gente sabe que... Aí tem algumas coisas que eu queria falar nesse sentido, que é primeiro que o governo não está tão preocupado assim com a pandemia de coronavírus e que vide as mudanças, ou até hoje não temos exatamente um ministro da saúde, e as mudanças com a própria divulgação dos dados ou do balanço de infectados e de mortos e todo a celeuma que foi feita em torno disso, com declarações do presidente mesmo falando que acabou a notícia do Jornal Nacional, porque o balanço ia sair só mais tarde, para não poderia dar a notícia. Aquelas coisas típicas do Bolsonaro, né, porque ele parava ali no chiqueirinho. Também eles falam que o governo fala, segundo o jornal, que vai desfazer as opiniões distorcidas sobre o Brasil, mostrando ações que temos tomado em favor da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas, fecha aspas. Bom, eu queria falar, muito mais do que a notícia propriamente dita, eu queria falar sobre o pensamento, sobre a metodologia por trás desse tipo de pensamento, que é uma ideia muito difundida, compartilhada, de que basta eu mudar a narrativa para que as coisas voltem ao controle. Ou seja, não importa eu não me preocupar com a Covid-19, não fazer nenhuma ação no sentido de mostrar que me preocupo com a pandemia que matou mais de 60 e tantos mil brasileiros, infectou mais de 1 milhão, e também basta eu falar que eu não estou desmatando a Amazônia, que tudo vai dar certo, o Fundo da Amazônia vai voltar, os países não vão mais boicotar o Brasil por conta da nossa política ambiental, ou da nossa falta de política ambiental, né? E essa narrativa, esse discurso é suficiente para mudar os fatos que todo mundo presenciou, como, por exemplo, a demissão da pessoa responsável pelo INPE, quando soltou as informações sobre o desmatamento, que o governo não concordava, ou seja, não importa o que a ciência está mostrando, importa a narrativa que o governo quer implementar, ou aquela reunião maldita lá de ministério onde Salles, ministro do Meio Ambiente, fala que tem que aproveitar a pandemia para passar boiada, ou ainda a destituição, a demissão do responsável pelas ações do IBAMA, né, do IBAMA ou da FUNEL, não lembro bem direito, acho que do IBAMA, de fiscalização, e foi demitido por ter feito um excelente trabalho, né? Na verdade ele começou a queimar os equipamentos, a notificar, a multar, e foi demitido também. Ou seja, é como se uma campanha de publicidade muito bem feita, com bastante dinheiro, fosse capaz de minimizar, ou não nem minimizar, é mudar a percepção, alterar a percepção, fazendo com que as ações que são feitas diariamente pelo governo não tivessem importância, e o que tivesse importância é o discurso vigente, a narrativa vigente. A gente sabe que governos, principalmente governos autoritários, né, não vou nem falar totalitários, que não é o caso, mas governos com arroubos de autoritarismo, adoram criar uma narrativa paralela. A gente sabe, a gente viu isso acontecendo no mundo inteiro, isso não é privilégio do Brasil. Então eles têm essa impressão de que se eles falarem, se essa mensagem chegar a um grande número de pessoas, essa mensagem ou esse discurso vai conseguir se sobrepor a tudo que está sendo feito diariamente através das ações. Eu queria dizer que, infelizmente, embora eles tenham conseguido fazer esse tipo de coisa por algum tempo, eles e outros governos, cada vez mais é mais difícil você mudar a percepção através só do discurso. Isso internacionalmente, né? Então,
cada vez mais o que a gente fala importa menos do que o que a gente faz. Então, eu sempre brinco, né? Sempre provoco a turma toda que entre falar e não fazer e não falar, não opte por nenhum dos dois. Né? De fato, comunique aquilo ou trabalhe aquilo que está alinhado com a sua identidade, está alinhado com a sua proposta, está alinhado com o seu pensamento. Então não adianta fazer uma coisa e falar outra, e vice-versa. E isso é um exemplo clássico do mau uso das ferramentas de comunicação e publicidade, gastando um super de um dinheiro público, evidentemente, para tentar mudar a percepção de algo que não é que é impossível de ser mudado, porque não adianta falar uma coisa e fazer outra. E atualmente, nesse período que a gente vive de hipervigilância quase, né, de hiperconectividade, de hiperinformação, é muito difícil achar que, através de uma narrativa construída, desconectada dos fatos reais, a gente vai conseguir mudar o que quer que seja para a percepção interna, que talvez seja até mais fácil de fazer, mas certamente não vai conseguir mudar a percepção externa, que está muito mais atenta, é muito mais criteriosa e dificilmente vai cair numa história da carochinha, falando coisas muito diferentes da que a gente vem fazendo no dia a dia. Então acho que esse é o ponto que eu queria levantar, né? Cada vez mais a gente mudar essa ideia absolutamente torta do storytelling e achar que basta eu comunicar alguma coisa para que essa coisa se torne verdade, e lembrar que cada vez mais a gente é medido, a nossa reputação é medida, a nossa percepção é medida pelo aquilo que a gente faz, pelos sinais que a gente dá através das nossas ações e não só através da nossa narrativa. Cada vez mais a reputação vem através do alinhamento entre a narrativa e as ações. Enquanto for só narrativa, a gente dificilmente vai conseguir ocupar um lugar melhor nessa percepção internacional e ter uma percepção de país melhor do que a gente tem hoje. Tá? A gente acabou de sair como o 34º país com maior reputação do mundo, mas aí que tá, não se anime, porque era um ranking de 55 países só. O Reputation Institute, ele tem um ranking chamado RepTrack, Country RepTrack, que fala sobre, que mede a reputação dos países. Então, para entrar nesse ranking, os 55 países que entram são os países que têm os maiores PIBs e os países que têm pelo menos mais de 50% de percepção na população, ou relevância na população dos G8, do G8, né, dos países que compõem o G8. Tá, então essa era a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, e vamos esperar os novos acontecimentos para a gente continuar discutindo as questões políticas através de uma perspectiva de reputação, transparência, imagem país, marca lugar. Tá? Até a próxima.